Coloca a mão na altura do teu coração, declara comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Semeia a tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha história, porque eu sei que a tua palavra tem o poder para mudar, Senhor, tudo em mim. Fala comigo, Senhor, aquilo que necessito ouvir, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, glória a Deus. Nós adoramos ao Senhor, exaltamos o nome do Senhor. Ainda dá saudade da igreja, né, irmãos? Cheia, dá saudade da igreja, mas a gente vai conduzindo assim. O site está funcionando lá para o pessoal fazer aquele check-in. Eu não fiz o teste. www.igrejaipc, você entra lá no próximo, pode ser antes do próximo culto, pode ser no sábado, tal, mas é referente ao próximo culto. Tá. Tá ali ou não? Não, não tá. Mas você coloque lá e você faz o check-in lá que você vem no culto, tá bom? Para a gente ter uma ideia, se vamos fazer 2 cultos ou se vamos fazer um culto só. Eu acredito que a gente precisava fazer uns 3 cultos no sábado, porém, vamos deixar com 2. Fazemos esse assim, vamos ver durante a semana se fazemos 2. Se fizermos 2, vamos avisar pelas células para estarmos aí. 2 cultos, tá bem? Quem vier no primeiro não vem no segundo, quem vem no segundo não vem no primeiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Antes de lermos o texto, nós estamos avançando ali com a nossa obra. Bastante. Amém? Temos trabalhado, temos avançado, em nome de Jesus. Não sei se vocês vão colocar alguma foto aí, mas tinha que ser aquela foto, uma foto com o templo já completo. Tem aí ou não? Tem aí? Me dá um sinal só para saber. Tem? Beleza. É esse aí mesmo. Ó. Tá assim, irmãos. Ó. Já está coberto. Já estamos fazendo a parte do altar ali. Vamos apressar com muitas coisas. Nosso objetivo é não permanecermos aqui por muito mais tempo. Amém? Nós queremos ir para o nosso lugar. Infelizmente, lá ainda não temos o asfalto. Ainda, por enquanto. Por enquanto. Mas loguinho, em nome de Jesus, o asfalto vai passar lá pela frente. Vai ficar muito fácil o acesso. Tem um pedacinho de terra para chegar lá. É um pedacinho mesmo. Incomoda bastante, mas nós estamos indo com confiança, crendo que Deus fará algo tremendo. A estrutura ali vai ser muito boa. Aqui, esse lugar aqui tem 1000 metros, onde nós estamos, com tudo, né? Local do culto, mais as salas, tem 1000 metros. Lá nós teremos 1800 metros. O dobro desse lugar. E, pastor, eu não vou lá que é muito longe. A gente vai onde quer ir, né, irmãos? Onde não quer, não adianta nem forçar, porque não vai mesmo. Amém? Entenderam o recado ou não? Quem quiser vai, quem não quiser. Eu estava escutando a ministra do meio ambiente, dizendo agora há pouco, meio ambiente? Sei lá, tanto ministro que vai, que vem. Mas ela disse do cloroquina, né? Toma quem não quer não toma. Simples assim. Amém? Vai quem quer, quem não quer não vai. Esses dias a gente tem saudade da igreja, não é assim, irmãos? Saudade de comunhão com os irmãos, de estar juntos. Tem uma época que você tem que ficar lá com a manivela, forçando. Irmão, vai para a igreja. Como se ir para a igreja fosse algo assim muito fora do normal. Isso é a coisa mais tranquila para o cristão, é congregar, estar juntos. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Estamos preparando aquele ambiente para estarmos juntos lá. Amém? Precisamos da sua ajuda. Pois procura-nos, nós fizemos um levantamento aqui entre a liderança para ajudar a pagar o telhado. E ninguém é obrigado a nada. Mas se você se sentir movido por Deus,
esteja conosco ofertando, contribuindo. Nós temos 5 parcelas agora que fizemos uma renegociação. O som está começando a sobrar. Fizemos uma renegociação agora recente, por conta de tudo isso, e nós temos ainda 5 parcelas de 21.500, 21.700 reais para pagar nos próximos 5 meses. Se você se sentir movido por Deus para isso, nos ajude. Você não precisa dar tudo de uma vez, não. Pode ser 5 parcelas para poder casar com aquilo que a gente vai acertar lá. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos à palavra? Glória a Deus. Eu separei um título aqui para esta mensagem. 4 princípios para um avivamento pessoal. Vamos ler 2 Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos estão esperando por um milagre de Deus na questão do corona aí, toda essa bagunça que virou tudo isso, essa desordem completa? Quantos estão esperando o milagre? Estão mesmo esperando o milagre? Glória a Deus. Pastor, já estou desanimado, não tenho esperança, está tudo ruim, mas nós precisamos esperar por um milagre, por um grande avivamento. E esse texto aqui de Crônicas vai nos falar. Precisamos da intervenção de Deus em tudo isso que está acontecendo. Nós temos muita intervenção do homem, muita gente fazendo, falando, acontecendo, intervindo, né, nas cidades, nos estados, na nação, outros países passando pela mesma intervenção humana, mas nós precisamos de uma intervenção de Deus. Amém, igreja? Precisamos do agir sobrenatural de Deus sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, como que uma nação terá Deus como Senhor se o povo não for de Deus? Impossível. Deus não pode se tornar Deus de uma nação por decreto. Você estuda a história e você vê que de repente, no governo romano, as pessoas se tornaram cristãos por decreto. Ninguém se converte por decreto. Pode até se associar, pode se acomodar, pode se ajustar, se ajeitar, mas conversão, avivamento, transformação interna acontece de dentro para fora, e ninguém tem acesso a isso a não ser Deus e você mesmo. Amém, irmãos? E eu preciso compreender esta verdade, né? A igreja que é uma igreja relevante, que é uma igreja que faz a diferença, que é uma igreja que vai impactar a vida dos outros, é uma igreja avivada, uma igreja de um povo consagrado, de um povo comprometido verdadeiramente com Jesus, com santidade, com a sua vida no altar de Deus. Amém, irmãos? Quando a gente está frio espiritualmente, tanto faz, para cima ou para baixo, tanto faz. Não faz diferença vir na igreja, não vir na igreja. Não faz diferença ser crente, ir para o céu ou ir para o inferno. Quando você está frio espiritualmente, sobra só religião, mais nada. E nós precisamos ser avivados, cheios do Espírito Santo, tomados pela presença de Deus. Irmãos, quem faz a diferença em um ambiente é o povo de Deus cheio do Espírito Santo. Amém? Quando um crente, irmão, chega num lugar
onde as coisas estão indo mal, onde tem um peso espiritual, onde aquele ambiente é um ambiente carregado, um ambiente difícil, e você chega lá cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece com aquele ambiente? Ele começa a mudar, por conta da presença de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Ah, pastor, é imediato? Não, muitas vezes demora um tempo, mas aquele ambiente começa a sofrer o efeito de um homem, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, vivendo naquele lugar. Quantas histórias de pessoas que eram comprometidas com Deus, e a vida dos seus patrões foram transformadas por conta de alguém que estava ali, realmente avivado, cheio do Espírito Santo. Eu pergunto a você, há quanto tempo você não tem um bom tempo de oração? Não me responda. Essa resposta é pessoal. Há quanto tempo você não ora em línguas estranhas? Pastor, tenho andado tão desanimado que eu não tenho força para orar com tudo isso que está acontecendo. Então quer dizer que se a coisa piorar, você deixou a fé, não vai mais andar na presença de Deus? Nós precisamos continuar avivados, mesmo no momento da dificuldade, da crise, porque quando está tudo bem, você não precisa nem ser avivado, você se alegra na própria alma. Agora, precisamos ter vida de Deus em todo o tempo. Precisamos ter vida de Deus fluindo através de nós, em nós, a todo momento. Eu e você precisamos ser um instrumento de Deus. Amém, igreja? Pastor, eu sou daquele crente acostumado a pedir para Deus me abençoar, mas é claro, você pode, tem o direito. Quem ora recebe, quem pede recebe. Agora, a nossa principal prioridade é nos tornar um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu e você nascemos de novo para sermos usados por Deus. Pastor, eu já fiz a minha parte hoje. Eu tenho todo o respeito, todo o amor pela questão do trabalho social. Fazemos isso há 20 e tantos anos em Campo Mourão. Só não divulgamos, só não fazemos alarido. Cesta, comida, roupa, quanta coisa foi feita. Isso é o trabalho secundário da igreja, não é o trabalho principal da igreja. O trabalho principal da igreja é levar o evangelho das boas novas àquele que necessita de salvação. Amém? Você pode estar com a barriga cheia e ir para o inferno, irmão. Sem Jesus, ninguém é salvo. Se não tiver Jesus, até logo. Se você não tiver Jesus vivo na sua vida, operando no seu coração, você está colocando a sua salvação em risco. Ainda que alguns teólogos dizem que não se perde a salvação. A minha Bíblia, no meu entendimento, diz que perde. Aquele que perseverar até o fim, vai receber alguma coisa. Vai receber a vida eterna. Agora, eu preciso ter essa realidade de Jesus no meu coração. Eu tenho que ser uma pessoa avivada. Eu preciso ter o fogo de Deus. Eu preciso saber que estou comprometido com Jesus. Algumas pessoas se apegam ao fato de que tem que estar na igreja para viver um relacionamento de compromisso com Jesus. Na verdade, nós precisamos amadurecer ao ponto de entendermos que, com igreja ou sem igreja, nós continuamos firmados no Senhor. Amém? Avivados na presença de Deus. O meu lugar de tempo com Deus, de devocional, de oração, não é na igreja. A igreja é consequência disso. Eu tenho que ter isso na minha casa. Amém? Aqui o texto está nos dizendo que se o meu povo, tem alguém que faz parte do povo de Deus aí ou não? Você que está em casa faz parte do povo de Deus? Se o meu povo, é o povo de Deus, escolhido, separado, salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, um povo que faz a diferença pela sua intimidade com Deus. Se esse povo se humilhar
e buscar ao Senhor, algo vai acontecer. Amém? Muito bem. 4 coisas aqui que eu preciso saber. O texto já é autoexplicativo. A primeira delas é humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse povo que se humilha, a gente vê na palavra de Deus, que quando existe o quebrantamento, o humilhar-se diante de Deus, Deus atende, Deus ouve, Deus se volta para um coração quebrantado e humilhado. Pastor, quer dizer que eu pequei e tal, qual é o caminho? O caminho é se humilhar diante de Deus. Salmista pecou, o salmista Davi pecou, se afastou de Deus, cometeu um erro gravíssimo. Deus perdoou, ele ainda colheu as consequências do seu pecado, porém, ele diz, Senhor, não tires de mim, Senhor, a alegria da salvação. Ele estava se humilhando, pequei contra o Senhor. Quando nós aprendemos que devemos nos voltar para Deus, a pior coisa que nós podemos escolher na vida é andarmos separados de Deus, longe de Deus. Tem gente que peca, comete um erro, um pecado, aí enfia o pé na jaca mesmo e diz, agora que já pequei, agora que vai tudo mesmo por água abaixo. Não é essa a postura que nós temos que ter. Errou, irmão, volte-se para o Senhor, se humilhe, peça perdão, peça misericórdia de Deus, peça para que Deus te restaure, te perdoe, limpe o seu coração, reconheça o seu estado espiritual. Jonas capítulo 3, no versículo 5 ao versículo 10, é bastante texto, eu vou ler bem rápido aqui. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Aqui quando Jonas vai pregar e anunciar aos ninivitas um juízo de Deus sobre a nação de Nínive. Era uma nação perversa, eles eram terríveis, obstinados, cruéis, eles maltratavam simplesmente pelo prazer de maltratar os seus adversários de guerra, cegavam os seus olhos, eram terríveis esse povo aqui. Mas Jonas teimosamente é levado lá, você conhece toda a história, e vai e prega para eles, e ele falava no coração deles, se eu pregar para eles, eles vão se arrepender, e Deus vai perdoar eles, e eu não quero, eu quero ver esse povo mal, pagando o preço. Mas o plano de Deus é misericordioso, amém? Amém? Glórias a Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Alguém pode dizer glória a Deus? O arrependimento, a humilhação, traz o favor de Deus de volta à nossa vida. Quando você errou o curso da sua caminhada, procedeu mal, ou tem procedido mal, ou tem se afastado da presença do Senhor, irmão, preste atenção em tudo isso que está acontecendo. É caótico, pode ser que fique pior.
Mas Jesus vem buscar os seus, a sua igreja, vem buscar aqueles que estão andando na sua presença, que entregaram o seu coração a Ele, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu e você temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. A igreja tem que largar esse aspecto daquela igreja que vive pedindo: Senhor, me abençoe, Senhor. Você já tem sido abençoado com a salvação, irmão. E o mais importante para a nossa alma é estarmos na presença do Senhor no momento em que partirmos. Ou seja, quando Jesus vier buscar a igreja, ou se partirmos fechando os nossos olhos e o coração parando de bater. Eu tenho que estar preparado para estar na presença do Senhor. Ele, quando eu me humilho, quando você se humilha, quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos a Ele, nós atraímos o favor de Deus outra vez para as nossas vidas. Pastor, mas isso aqui é Antigo Testamento. Calma, irmão. Todo verdadeiro avivamento no nosso coração, antes de um grande avivamento, isso tudo é precedido por humilhação na presença de Deus. Quando eu me humilho, eu me rendo, eu me coloco na presença do Senhor. 2 Crônicas 34, 27 e 28 diz: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e regaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz, e a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Esse texto, ele trata exatamente quando Josias, o rei de Israel, quando Josias vai procurar a profetisa Ula para ter uma orientação, uma direção de Deus. Ele havia pecado, havia errado, ele havia se distanciado dos princípios. É interessante, se você não leu, ler a história de Josias. Ele faz uma grande reforma na nação. Ele restaura a nação toda. Depois ele fica lá meio perdido no final da sua caminhada. Parece que a gente tem esse hábito de começar bem e terminar mal, não é, irmãos? Feliz é aquele que até começa mal, mas que termine bem na presença do Senhor. Termine servindo a Deus. Continue na presença do Senhor. Porque parece que quando as coisas melhoram, nós temos a tendência de voltar às velhas práticas, aos velhos hábitos, de achar que nada mais vai lhe ocorrer. Quando você parou de fazer a obra de Deus? Lembra-se disso? Que você servia ao Senhor e parou de fazê-lo? Por que será? Qual o motivo? Foi um pecado? Alguma coisa te afastou da presença do Senhor? Alguma coisa impediu você de continuar? Alguém está atrapalhando você de permanecer avivado, fervoroso na presença do Senhor? Eu vou dizer a você, com muito amor no meu coração, porque eu estou fazendo isso com muito respeito. Certamente ninguém tem culpa do seu esfriamento. Nós esfriamos por nossas consequências. Esfriamos pela nossa falta de postura com Deus, pela nossa falta de intimidade com o Senhor. Deixamos de lado aquilo que é importante para o reino de Deus. Porque estamos mais atrás do benefício do que do serviço. Estamos mais atrás de receber do que de ofertar. E eu não estou falando de dinheiro aqui. Muitas vezes nós estamos deixando de lado valores que Deus colocou no nosso coração no dia da nossa salvação. Quando você entregou sua vida a Jesus e Deus lhe chamou para fazer a diferença. Eu me lembro desse dia. Eu me lembro desse dia. No altar, eu estava de joelho ali.
Alguém botou a mão na minha cabeça depois. E Deus falou comigo que estava me chamando para a obra dele. Mas, irmãos, Deus tem chamado você para a obra dele faz muito tempo. E a gente está esperando acontecer alguma coisa para começar a startar no reino de Deus. Somos muito bons em desenvolver outros projetos. E deixamos os projetos de Deus em segundo plano. Eu estou falando sobre ganhar almas. Sobre deixar Deus usar a sua boca. Porque você talvez tenha esquecido que a tua boca é importante nas mãos de Deus. Porque Deus usa a tua boca para falar as verdades dele. O que nós estamos fazendo? Precisamos voltar ao primeiro amor, avivar nosso coração, nos humilhar, pedir perdão. Eu conheço muita gente boa que está no modo stand-by, parado. Eu vou na igreja, participo do culto, entrego meu dízimo, dou minha oferta, mas não represento mais nada no mundo espírito. Deus quer você de volta, irmão. Acho que você não entendeu a pergunta. Deus quer você de volta, irmão. Que explicação você vai dar no dia do Senhor? Pastor, mas eu errei, eu pequei, ok, se humilhe. Peça perdão e comece de novo. Mas para começar, né, tem que largar algumas coisas, claro, irmão. Tem que se converter do mau caminho. Momento de restaurar a postura. Eu não posso ficar esperando o quê para fazer a obra de Deus? Eu tenho que abraçar e fazer a obra de Deus. Pastor, mas tempo de corona, não dá nem para conversar com ninguém. Conversa assim, você manda o WhatsApp, você fala que Jesus está voltando, que a pessoa precisa realmente se voltar ao Senhor. Irmão, Deus não abençoa aquilo que está errado. Ainda que muitos pregadores estão dizendo isso. A minha Bíblia diz que Deus abençoa aquilo que está certo. Se humilhar. Segunda coisa, orar. Está aqui no texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é necessário a oração fervorosa. Como é que tem sido tua oração? Obrigado pelo alimento, amém. Não é oração, irmão. Eu preciso aprender a orar de volta, a buscar novamente o Senhor. Temos que, em oração, reconhecer quem Deus é, quem eu sou, qual é o meu estado. Eu preciso me colocar diante do Senhor. Salmo 40, no versículo 17, diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu preciso voltar a ter a prática da oração. Quando a gente não ora, irmão, a gente acaba ficando distante de Deus. Eu vou lá, eu oro lá na igreja. Não. Comunhão com Deus não é aqui na igreja. Aqui você veio para prestar culto a Deus. A comunhão com Deus é lá dentro de casa, começa dentro de casa, começa no seu dia a dia, começa no seu trabalho. Tem muita gente que perdeu a perspectiva do que é realmente ser um cristão. O cristão não é cristão só aqui na igreja, ele tem que ser cristão fora da igreja, inclusive e principalmente fora da igreja. Aqui na igreja todo mundo tem, já está todo mundo mais ou menos acomodado. Você vai pregar para quem aí do lado? Todo mundo já é crente quase. Não adianta, você não vai pregar para a pessoa que está do lado, você tem que ser cristão fora daqui. Tua vida de intimidade, de comunhão com Deus tem que ser todo dia, porque você tem que ter o que dar. Amém? Eu preciso ter alguma coisa para alimentar quem está com fome. Eu preciso ter alguma coisa para dar de beber quem tem sede. Rios de água viva fluirão do seu interior, diz a palavra. Mas eu tenho que estar conectado no Senhor. Como é que eu me torno conectado? Orando, buscando.
Sem clamor na nossa vida fica um caos. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já sim, se sentiu sem vontade de orar alguma vez ou não? Quantos se sentiram desanimados para orar? Levanta a mão. Que legal. Eu também, eu estou com a mão levantada. Como é que a gente resolve isso, pastor? Orando. Tanto jeito. Paulo diz que a carne milita com o espírito. Teu espírito está pedindo por Deus, clama pela presença de Deus, mas a tua carne não. Vou dormir, vou descansar, vou passear, vou fazer outra coisa, vou no shopping, hoje nem pode. Vou aqui, vou lá, vou fazer alguma coisa totalmente fora da perspectiva espiritual, porque a carne, ela vai sempre buscar coisa para satisfazer a ela. E a oração não satisfaz a carne, a oração satisfaz o teu espírito. Amém? Por isso que a oração é uma das ferramentas, um dos princípios que eu tenho que aplicar na minha vida, para ter uma vida avivada, uma vida fervorosa, uma vida cheia da presença de Deus. A oração faz parte disso. Tem gente que não gosta de tratar desse tema de vida fervorosa. Estando aqui na igreja, vindo aqui, tendo uma vida social cristã, porque já existe isso, né? Uma vida social cristã. Os irmãos lá são tudo legais, meu grupo, tudo top, dentro das igrejas, tá? Tem muito. Aí aquele irmão que é fervoroso, que faz barulho, isso é emocional. Nós somos da razão, esses são emocionais. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Deus quer um povo vivo. Tem que fazer barulho, tem que... Não, necessariamente não. Mas é mais fácil mostrar um avivado barulhento do que um avivado silencioso, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, também não é. Mas nós temos que ser avivados no nosso espírito. Quando a gente abre a boca, tem que sair alguma coisa que vem de Deus. Quando a gente adora, alguma coisa tem que acontecer. Quando você tange o instrumento, alguma coisa tem que acontecer. Quando você está servindo na casa do Senhor, algo tem que acontecer. Quando você está na rua falando de Jesus, alguma coisa tem que acontecer. Porque se não estiver acontecendo nada, você é mais um religioso por aí. Não gosto muito desse termo, né? Porque todo mundo acaba sendo um pouco religioso. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Orando ao Senhor, clamando a Deus, tem misericórdia, Senhor. Muitas vezes, irmãos, eu vou para a oração, a primeira coisa que eu oro, uma das primeiras coisas que eu oro quando estou no meu período de oração é: Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu sou um terrível pecador. Pastor, irmão, a gente tem que ter consciência de quem nós somos, nós precisamos saber quem é que nós somos. Todo dia nós somos carentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus. Não tem gente boa nessa terra. Paulo disse, dos pecadores, eu sou o principal. Ele não disse eu era, ele disse eu sou. Quando você realmente está andando na presença de Deus, você vai se libertando da presunção. E você começa a perceber o quanto você necessita de Jesus. Tem gente até que descobre que necessita de Jesus, mas não quer largar nada do mundo.
Olha aqui o que Esdras orando. Esdras é ali contemporâneo de Neemias. Neemias foi aquele que reconstruiu os muros. Neemias é o copeiro que foi lá para reconstruir os muros, e Esdras é o profeta daquela época. Olha o que ele fala, tanto que se você procurar lá, está Esdras, Neemias. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, Esdras capítulo 10, versículo 1, até o versículo 5, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou, ajuramentou os principais sacerdotes e levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Sabe por quê, irmão? Porque em oração você faz aliança e pacto com Deus, em oração você faz concerto com Deus, em oração você restaura aquilo que foi quebrado. Nós temos que orar, temos que ver como vai a nossa vida. Está tendo escassez em alguma área da sua vida, está tendo alguma dificuldade? Ore, busque, fale com Deus, faça conserto, fale Espírito Santo, me mostra onde estou errado. Ah, meu amado, eu tenho que confessar isso, tenho que falar sobre isso. Quantas vezes eu fui dobrar o meu joelho e parecia que o céu era de bronze. Você já ouviu essa expressão? Pastor, parece que Deus não ouve. Parece que eu estou orando e nada acontece. Como que eu resolvo isso? Eu vou contar para você como que eu resolvi isso, clamando. E clamando, Deus fala comigo, Senhor, fala ao meu coração. E aí tem uma oração, tem uma ferramenta poderosa, que quando você está meio assim, que não sabe nem o que falar com Deus, você começa a orar em língua estranha. Pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Ore em línguas. Ore até o céu romper, até aquele bronze todo derreter em nome de Jesus, e você ter livre acesso com o Pai, e o Espírito Santo tocar o teu coração. Eu tenho uma preocupação, irmão, quando o crente não sente mais nada. Pastor, esse negócio de sentir é muita emoção. Eu não estou falando sobre isso, irmão. Quem me acompanha na oração sabe muito bem como é que acontece. Eu não sou barulhento, não grito, não fico berrando. Sou muito tranquilo. Mas enquanto as lágrimas não escorrem do rosto, não está bom. Porque nós precisamos de quebrantamento diante de Deus. Precisamos de um relacionamento verdadeiro, onde Deus se move em você, depois através de você. Primeiro Deus tem que se mover em nós, quebrar aquele coração de pedra, endurecido, pecaminoso. E quando fala pecaminoso, a pessoa já pensa lá na questão sexual, ou outras coisas coisas, aberrações. Pode ser também essas coisas, mas eu estou falando de ter ficado irado, de ficar chateado, magoado com alguém, entristecido. Estou falando de tantas coisinhas que impedem o nosso relacionamento com Deus. Isso tem que ser quebrado. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual empurrando com a barriga, fazendo de conta que a gente é quando não é. Porque o que me preocupa, irmão, e deve preocupar o coração de todo crente, é que se na minha vida existe conteúdo espiritual. Quando eu digo conteúdo espiritual, é alguma coisa que vai fazer a diferença para a vida de outra pessoa.
Sem contar que tem que fazer diferença para a minha vida. Nós nos acomodamos em lugares confortáveis na nossa caminhada com Deus. Mas o Evangelho não é para você ficar confortável, para você ficar incomodado. O Evangelho é para você ficar vivo, irmão. Porque quando você vai ficando meio confortável, vai ficando meio morno. E daqui a pouco meio morto. Daqui a pouco não tem vida nenhuma, achando que está tudo bem. Não, não é. Eu tenho que ter uma vida de oração fervorosa. Eu tenho que começar a orar e alguma coisa precisa começar a acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Minha caminhada tem que ser diferente. Tanta gente vivendo em abatimento, tristeza, angústia, desespero de alma. Mas vai perguntar, você ora? Não, estou querendo que alguém ore por mim. Comece a orar por você. O caminho é mais curto. Para que você vai falar, ore por mim, ore você, fale com Deus. Quando você se dobra diante do Senhor e começa a orar, algo no mundo espiritual acontece. Ore, ore. Chega de vida morna, de vida indiferente. Na igreja que eu congregava, eu fiquei por um tempo pensando, será que ninguém vai me dar oportunidade? Eu quero uma oportunidade. Que coisa. E nada, e ninguém me dava oportunidade. Eu falei, então eu vou arrumar uma oportunidade. Fui lá e abri um grupo pequeno na minha casa. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Porque é muito fácil você ser teórico. Quando você passa a ser prático é diferente. E eu comecei a ganhar alma para Jesus, comecei a pregar. Eu tenho a minha cunhada, que está no Rio Grande do Sul agora, né? Ela não sabia nada. Eu tinha um violão, eu falei, aprende aqui nesse violão aqui. Mas eu não sei tocar, se vira. Foi assim que ela começou. Sabe como eu comecei a pregar? Comecei a pregar num lugar desse. Não aprendi até hoje, mas estou aí tentando. Porque tem coisa que os livros ensinam, irmão. E tem coisas que nós temos que colocar em prática. Que eu sou no mundo espiritual, que você é no mundo espiritual. Talvez você não descobriu ainda porque falta oração. Você está lá magoado, me decepcionaram, ai, me traíram, porque a igreja. Outro dia eu vi numa publicação, alguém comentou, e eu não estou falando isso com descaso, estou falando com muito respeito, que a gente só pode confiar em Deus. Eu coloquei um post lá, e alguém disse, só pode confiar em Deus. Não, a gente pode confiar em pessoas. Tem muita gente boa por aí, irmãos, amém? Tem muita gente que Deus quer usar. Amém? Diga assim, sou eu, pastor. É, irmão. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha, na intercessão, na oração. Porque Deus vai usar muito mais uma pessoa de oração do que uma pessoa eloquente. Um eloquente fala muito bem, mas tem pouco conteúdo espiritual. Uma pessoa de oração talvez nem fale tão bem assim, mas tem muito conteúdo espiritual, tem o mover, a presença de Deus, a glória de Deus. Eu era muito novinho na fé e entendi isso. Um homem de Deus, ele tem que fazer a diferença, ele tem que representar algo diferente no mundo espiritual. Eu quero encorajar você a orar. O texto diz, buscar a minha face. Jeremias 29:3 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E aqui tem um segredo, que não é segredo, né? Buscar a face do Senhor, de todo o coração. Buscar a face, não a mão do Senhor, que muda completamente o contexto. Quando você busca as mãos do Senhor, e
é uma expressão um pouco mais moderna, você está, na verdade, buscando o favor de Deus, os recursos de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus pode te dar. Você está buscando coisas da parte de Deus. Agora, quando você aprende a buscar a face do Senhor, você vai começar a buscar o quê, irmão? Você vai buscar relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vida espiritual. Então você passa a buscar a Deus com o propósito de andar com Deus, que é diferente. Agora quero lhe dizer uma coisa, a consequência de quem busca a Deus com o propósito de andar com Ele, de ter intimidade com Ele, de fazer a vontade dEle, porque quando você busca a Deus, desejando fazer a vontade dEle, quando você busca a Deus, querendo andar com Ele, você vai estar pronto a obedecer a Ele, e aí as coisas vão acontecer por consequência, naturalmente. Deus não vai te deixar na mão, porque você está buscando a face dEle, e logo o favor dEle virá sobre a sua vida. Talvez o foco da igreja, como tem gente, né, se falar, vamos fazer uma campanha para você buscar a tua bênção, para você buscar o teu milagre. Deus abençoa, claro que abençoa. Deus faz milagres, é claro que faz milagres. Outro dia havia um pastor criticando outro, por questão de milagres, porque cadê o Deus do milagre no corona? Deus continua fazendo milagre, irmão. Ele não está morto, Ele está vivo. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ninguém pode mudar a misericórdia e o amor de Deus, ninguém pode. Agora, eu posso mudar o meu foco, o meu relacionamento com Deus, buscar a Ele para estar com Ele. Amém? Amém? Agora, Deus pode me dar? Sim, Deus pode, quando eu busco a Ele em primeiro lugar. Para você ter uma noção dessa intensidade que eu devo buscar ao Senhor. Pedir, Mateus 7, 7 e 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Deus está pronto a nos responder quando nós buscamos a Ele. Eu preciso aprender a me voltar para o Senhor, a dar prioridade nas coisas de Deus. Antes, tudo que é do Senhor. Amém, igreja? Pastor, eu posso mudar a situação que eu estou vivendo? Pode. Ore e busque a Deus. Mas será que não tem alguém que possa orar por mim? É muito bom quando pessoas oram pela gente. Amém? É muito bom. Eu posso dizer para você, você pode contar com uma coisa. Eu tenho orado pela sua vida. Como assim, pastor? Irmão, entenda isso. Eu oro pela vida das pessoas. Mas eu quando estou orando, eu oro, Senhor, aqueles que o Senhor me deu para pastorear. Deixa eu te contar um segredo, eu só posso pastorear quem quer ser pastoreado. E sabe quem é que quer ser pastoreado? Aqueles que querem compromisso com esta obra. Amém? Eu não sou pastor de todo mundo, irmão. Como assim, pastor? Antes que alguém me entenda mal, explico. Que hoje, né, transmitindo, daqui a pouco, você leva a borrachada para todo lado. Porque eu não posso pastorear aquele que não quer ser pastoreado. Então eu não posso ser pastor de todo mundo. Só sou pastor daquele que me permite ser pastor. Bem, e esses que me permitem ser pastor, quando eu dobro o meu joelho, eu estou orando pela igreja, pelas ovelhas que o Senhor me deu para cuidar, pelas vidas que aceitam a correção, a disciplina, a orientação, o cuidado. Eu oro pela sua família, oro para que você tenha saúde, oro para que você tenha uma vida espiritual abundante, para que você vá bem. Oro pela sua casa, oro para que
que as coisas que você tem planejado, os teus projetos, para que eles se realizem. Eu fico orando. Eu sei que Deus me ouve. Eu não sou melhor do que ninguém. Sabe por que eu sei que Deus me ouve? Porque Deus ouve aqueles que oram. Alguém pode dizer amém? Então, se você está precisando que alguém esteja orando por você, eu oro por você. Agora, você precisa orar por você. Papai, você precisa orar pela sua casa, pela sua família. Você tem que buscar o Senhor pela sua família. Pelos seus familiares, por aqueles que não foram salvos, pelos seus amigos. Precisa ter tempo com Deus, tem que buscar o Senhor de todo o teu coração, tem que buscar. Quando eu faço isso, pastor, reserva tempinho, se coloca na presença de Deus, desenvolva relacionamento com Deus. Depois que você começar a buscar o Senhor, você vai entender o quanto é importante buscar a Deus. E sabe, você vai aprendendo as coisas, ninguém nasce pronto. Quantas vezes eu comecei a buscar o Senhor por alguma coisa, e o resultado de buscar o Senhor é que você começa a buscar Ele, você começa a afinar o teu relacionamento com Deus. Opa, aqui está errado, não dá para continuar, muda. Opa, isso tem que tirar fora, isso aqui também. E você começa a fazer ajustes. E uma coisa tremenda quando você vai buscando ao Senhor de todo o coração, porque quando você busca de todo o coração, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu estou disposto a sofrer mudanças, eu estou disposto a sofrer intervenção divina na minha vida. Diga glória a Deus. E quando você começa a entrar nesse nível de relacionamento, você já não vai ser mais a mesma pessoa. E você vai descobrir uma coisa poderosa em buscar a Deus assim. Deus começa a ouvir a nossa oração e a responder a nossa oração. Tudo que o diabo quer, nem quer que você se desvie, mas quer que você se torne um crente superficial, sem profundidade em Deus. E ser crente superficial é só se soltar, não precisa nem fazer força. Para ser um crente mais profundo, mais tratado, mais corrigido, mais transformado, você tem um preço para pagar. Eu escutei rapidamente o Paulo Vieira falando uma coisa. Para você prosperar, você tem que pagar um preço. Não sei se alguém viu esse post. Para você prosperar, você tem que pagar um preço. E para você ir à falência, você também tem que pagar um preço. Então você escolha que preço você quer pagar. E eu vou plagiar ele aqui. Estou citando a fonte, tá, irmão? Se você quiser ser um grande homem de Deus, eu estou dizendo grande não no tamanho de projeção, de status, de fama, nada disso. Um grande homem de Deus é aquele homem em que Deus ouve a sua oração. Você tem um preço para pagar, irmão. E se você não estiver disposto a orar, você também vai ter um preço. Por inteligência, a gente deve passar a orar mais, a buscar mais a Deus de todo o coração, a se voltar para o Senhor. E eu vou encerrar aqui com essa última parte. Se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? Eu vou citar o texto para você ler depois, Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Lendo, Lamentações de Jeremias 5, 21, diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Peça a Deus para converter o seu coração dos maus caminhos que te afastam dele. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Amém, igreja? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. Versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém. Amém, irmão. A conversão de caminho, de mudança, também é uma questão de sabedoria e de inteligência. A pessoa, quando ela está tentando, por um caminho, tudo está dando errado, tem que ter um pouco de lógica, de raciocínio, de coerência. Se está dando tudo errado por ali, eu tenho que mudar, irmão. Amém? Está tudo dando errado. E nesses anos de crente, irmão, de pastor, de servo de Deus, eu tenho visto tanta gente bater a cabeça, fica numa teimosia, numa obstinação para fazer coisa errada. Tudo dá errado. Mas a pessoa insiste em continuar fazendo errado. Ele vem e pede oração, pastor, ore por mim, porque o negócio está feio. Você ora. E ele volta a fazer tudo errado de novo. A Bíblia está dizendo, olha, se está errado, se converta, muda a direção, muda o caminho, muda o que está fazendo, para de fazer isso, se faça outra coisa, se invente novamente. Mas a pessoa fica ali teimando. Olha aqui, eu acabei de falar sobre oração. Você quer ir bem na caminhada? Amém? Quem quer ir bem? Levanta a mão. Tem que orar mais. Mas orar mais, pastor? Mas nem todo mundo ora, não consegue orar, exatamente. Não é para todo mundo mesmo. É só para os que querem vencer. É só para as pessoas que de fato querem vencer. Para as pessoas que de fato querem uma vida transformada. É as pessoas que de fato querem viver uma vida diferente, santificar-se. Oh, meu Deus, é isso aqui, ó. Está errado o caminho, muda o caminho, vai para outro caminho. Faz aquilo que Deus mandou fazer. Mas é tão bom fazer errado, pastor. E é verdade, irmão. Pecado é bom mesmo. Só que arrebenta com você. Então chega um momento que eu tenho que acertar a rota. Eu tenho que mudar a direção. Amém? Amém? Se você presta bem atenção, nós lemos aqui o texto em que eles dizem, nós vamos então mudar. Eu sei o que está acontecendo, nós casamos com mulheres que não eram do povo de Israel. Você vê que coisa radical que eles estão falando aqui? Então nós vamos mudar, nós vamos despedir essas mulheres, vamos acertar o nosso caminho. Irmão, você quer ser muito abençoado por Deus? Amém? Ande na presença de Deus. O que implica andar na presença de Deus, pastor? Implica em relacionamento. Num casamento, só dá certo, um casamento só dá certo quando existe acordo. Como assim, pastor? Andarão dois juntos se não estiver entre eles acordo? Tem como andar? Não. E o que é ter acordo? Ter acordo é, olha, eu ajusto aqui e você ajusta aqui. Amém? Tem momentos que é difícil, mas aí você tem que fazer novos ajustes. Estão me entendendo? Para andar com o Senhor também é assim. Só que Deus não é democrático. No casamento você pode aplicar um pouco de democracia. No relacionamento com Deus não. Quem tem que ajustar é você. Deus não tem que ajustar nada. Aliás, já está tudo certo da parte dele. O que está errado é a nossa parte. Eu faço os ajustes para andar com Deus. Eu me ajusto. Eu me santifico.